Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski estão nus em praça pública. A situação dos ministros do STF e do ex-ministro do governo Lula se deteriora a cada dia, à medida que se acumulam indícios de envolvimento direto com o escândalo bilionário do Banco Master. Escritórios de familiares prestando serviços obscuros a Daniel Vorcaro, conflitos de interesse explícitos, suspeitas de lavagem de dinheiro e conexões cada vez mais constrangedoras com investigações que orbitam o PCC. Tudo isso agora exposto pela grande mídia, a imprensa tradicional, que por anos atuou como fiel escudeira do regime, rompeu o silêncio e fritar os até então intocáveis deuses togados tornou-se a pauta central das redações. E o governo também não fica de fora desse colapso. A fraude no INSS já desviou cerca de 90 bilhões de reais, dinheiro roubado de aposentados que mal têm o que comer, que dependem de cada centavo para sobreviver. No centro das denúncias aparecem justamente o irmão e o filho do presidente da República. Para completar, o escândalo do Banco Master também explode no colo do governo Lula. A relação cabulosa do PT com o banco de Daniel Vorcaro veio à tona, colocando no epicentro da crise o próprio presidente, seus ministros e seus aliados mais próximos. O que ajuda a explicar por que nenhum parlamentar do PT assinou a CPI do Banco Master. Tudo isso também exposto pela grande mídia. E o mais revelador, em pleno ano eleitoral. Por outro lado, Flávio Bolsonaro não para de crescer nas pesquisas. Levantamento Apex Futura feito na última semana de janeiro mostra que em um cenário de segundo turno, o filho 01 do ex-presidente vence Lula por 48,1% contra 41,9%, 7 pontos de diferença. Já em pesquisa divulgada essa semana, feito pelo Meio Ideia, que é conhecido por ser mais tendencioso à esquerda, aponta um cenário de altíssima competitividade, com números que configuram empate técnico no segundo turno, reforçando de forma inequívoca a curva de crescimento do senador. Mas há um dado ainda mais arrebatador, o mais decisivo em eleições polarizadas: a rejeição. A rejeição de Lula já ultrapassa a de Flávio Bolsonaro em quase 10 pontos e tende a crescer ainda mais diante dos escândalos que começam a ser expostos pela grande mídia. E talvez você já tenha notado um outro detalhe revelador. A mesma imprensa que em 2018 e 2022 execrava Jair Bolsonaro diariamente, hoje não diz uma palavra sequer contra o seu filho. Isso tudo testifica o que venho falando. O sistema está mudando de lado, percebeu que o regime já cumpriu a sua função, mas agora se tornou pesado e caro demais para continuar existindo. Bom, mas em meio a esse cenário eleitoral desfavorável ao atual governo, Lula prepara uma ida aos Estados Unidos e o motivo é bem curioso. O presidente Lula vai até a Casa Branca logo depois. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Lula quer tentar convencer Trump a não interferir na fiscalização das eleições brasileiras. Fato que explica muita coisa. Não podemos esquecer que as eleições de 2022 tiveram a interferência direta do governo Biden contra a candidatura de Bolsonaro. Quando Elon Musk ainda integrava o governo Trump como secretário de eficiência governamental, ele descobriu que parte significativa do orçamento do governo, ou seja, dinheiro do contribuinte americano, estava sendo injetado em uma agência chamada USAID, que teoricamente deveria ser responsável por financiar programas humanitários pelo mundo, mas que, ao contrário disso, interferiu nas eleições brasileiras. I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. Lula está desesperado. O seu entorno acredita que neste ano o governo americano também vai interferir nas eleições brasileiras. Só que desta vez não para beneficiar a esquerda e o PT, mas sim Flávio Bolsonaro.
Essa suposta interferência revela muita coisa do atual cenário geopolítico da América Latina, inclusive a curiosa retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a aproximação inesperadamente amigável entre Trump e Lula, um socialista historicamente anti-americano e aliado de Nicolás Maduro. Nada disso é aleatório, e é exatamente esse jogo de bastidores e essa suposta interferência na eleição deste ano que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. E aproveitando, eu quero apresentar uma super oportunidade para você. Eu sei que muita gente aqui já pensou em criar uma renda paralela, algo que garanta autonomia, tranquilidade e independência perante as crises que assolam o nosso país. Pois então, existe um caminho viável, um método simples, feito pela internet, sem exposição e totalmente compatível com a rotina de qualquer pessoa. Você trabalha cerca de 30 minutos por dia de casa e pode colocar de 2 a 5 mil reais extras no bolso todo mês. Não é pirâmide financeira, nem esses produtos de marketing multinível. Pode ter certeza que eu jamais divulgaria esse tipo de roubada. Por sinal, eu só divulgo aqui no canal aquilo que eu realmente conheço e confio. Estou falando de trabalho legítimo, estruturado, acessível e que tem ajudado muita gente a construir uma renda complementar real, seja você empregado, autônomo, desempregado ou aposentado. Se você quiser saber como funciona na prática, é só clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que vai abrir o WhatsApp do meu amigo Thiago. Ele vai liberar 3 aulas gratuitas explicando o passo a passo do sistema. Mas não deixe para depois. Basta clicar para adicionar um comentário no vídeo, que você vai ver o meu comentário fixado com o link para acessar o WhatsApp do Thiago. Se desejar, dê um pause aí no vídeo agora e garanta o acesso enquanto ainda está disponível. Recado dado, então vamos lá. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil e o Brasil teria uma internet livre. Essa declaração foi dada por Mike Pence, que foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo Trump e atualmente é diretor executivo da Foundation for Freedom Online, a FFO, uma organização focada na defesa da liberdade de expressão e dos direitos digitais. Pence trouxe à tona aquilo que ele chamou de um complexo industrial de censura para manipular o debate público e silenciar vozes conservadoras. A USAID foi criada em 1961 pelo presidente Kennedy por meio da Lei de Assistência Estrangeira e tinha como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico de países em desenvolvimento. Porém, depois da morte de Kennedy, a agência foi gradativamente se desvirtuando desta função. Durante o governo Biden, a USAID chegou a possuir um orçamento de 50 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, esses recursos foram destinados para ONGs de esquerda, como o Sleep Giants, o Instituto Felipe Neto e outros. A atuação da USAID fez com que Mike Pence afirmasse diversas vezes que a interferência da agência no Brasil impediu que Bolsonaro fosse eleito presidente novamente. Como a gente sabe, nas eleições de 2022, o TSE, uma corte que não existe em nenhuma democracia do mundo, agiu claramente para beneficiar o candidato que foi tirado da prisão. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. O TSE proibiu Bolsonaro de usar em suas campanhas as imagens do 7 de setembro, de seu pronunciamento em Londres no enterro da rainha, seu discurso na ONU. O proibiu também de fazer lives na sua casa oficial, de falar nas redes sociais sobre a suposta relação entre o PT e o PCC, sobre a morte de Celso Daniel,
sobre a ligação de Lula com o ditador da Nicarágua, sobre a defesa de Lula a pautas progressistas, como a legalização de interrupção de gravidez. Tiveram também as denúncias de que as propagandas de Bolsonaro foram boicotadas no Nordeste, que é o maior curral eleitoral do PT, no escândalo que ficou conhecido como Radiolão. Isso sem falar na censura que foi instaurada no país para calar as vozes conservadoras nas redes sociais. Centenas de canais foram desmonetizados, perfis foram bloqueados, jornalistas foram presos. Parlamentares sofreram busca e apreensão e tiveram seus passaportes cassados. A Jovem Pan teve que retirar de suas plataformas essa declaração da senadora Mara Gabrilli sobre o caso Celso Daniel. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. A Brasil Paralelo foi impedida de lançar um documentário sobre o atentado que Bolsonaro sofreu em 2018. Ou seja, a censura prévia, que é taxativamente proibida na Constituição Federal, foi plenamente institucionalizada. Como a própria Carmen Lúcia afirmou. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Mas ao contrário do que a Carmen Lúcia ingenuamente achava, esse estado de exceção não ficou valendo só até o fim das eleições, mas perdura até hoje. Ou seja, não precisa ficar insistindo que houve fraude nas maquininhas do Bangladesh e do Butão para concluir que algo de muito errado não foi certo no processo eleitoral que colocou um ex-presidiário na presidência da República. Nesta imagem, podemos ver Lula recebendo o abraço de 60 milhões de eleitores. Bom, em setembro do ano retrasado, quando as eleições da Venezuela começaram a ser contestadas por fraude, o procurador-geral da ditadura venezuelana, Tarek Saab, acusou abertamente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de ter sido cooptado pela CIA e de atuar como um porta-voz dos Estados Unidos. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada. Esta declaração foi feita durante uma transmissão no canal estatal Globovision. O PGR do Maduro ainda comparou a vitória de Lula em 2022 com a vitória de Maduro. Ele afirmou que Lula, assim como Maduro, só ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral, a famosa salinha secreta do TSE, onde as caixinhas do Bangladesh e do Butão são apuradas. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Ou seja, o PGR venezuelano, ao defender o processo eleitoral do seu país, apontou para as eleições brasileiras, dizendo que existiu uma ligação entre Lula, os Estados Unidos e a CIA. Vou colocar aqui um trecho de um vídeo que fiz quando essa fala do integrante do regime de Maduro veio à tona. Bom, ainda em 2021, um ano antes das eleições, foi amplamente publicado pela imprensa que o diretor da CIA, William Burns,
havia alertado que o governo Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país. Depois, senadores democratas escreveram uma carta para Joe Biden afirmando que ele deveria ter um plano para interferir no Brasil caso Bolsonaro não reconhecesse a vitória do Lula. Em 30 de outubro de 2022, ao final das eleições, Biden e europeus correram para reconhecer a vitória de Lula. Em 31 de outubro, Joe Biden parabenizou Lula e elogiou as eleições que, segundo ele, foram limpas, justas e confiáveis. No dia 3 de novembro de 2022, um jornalista da Fox News acusou Biden e o diretor da CIA de terem interferido no pleito brasileiro. Depois, no dia 5 de dezembro de 2022, Biden enviou um homem de sua confiança para fazer as primeiras negociações, ou talvez cobranças, pelo apoio dele à eleição do Lula. No dia 10 de fevereiro de 2023, o Lula visitou Biden nos Estados Unidos. E por fim, em junho de 2023, o jornal britânico Financial Times publicou uma matéria dizendo que o governo Biden teria atuado para defender o processo eleitoral brasileiro. Essa cronologia mostra claramente a atuação da CIA, juntamente com o governo Biden, para garantir a vitória de Lula nas eleições de 2022. E agora, em maio de 2025, o Barroso dá com a língua nos dentes e confirma todo o esquema. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Agora, o que precisamos entender é que a era democrata acabou nos Estados Unidos. Trump trabalha para amenizar o estrago feito por Joe Biden e, assim, redesenhar a América Latina. O Laranjão não invadiu a Venezuela e capturou Maduro por causa do petróleo. Da mesma forma, o narcotráfico serviu apenas como uma moldura jurídica para legitimar a operação. Neutralizar um ditador sanguinário foi o meio, o instrumento. O objetivo real foi criar um precedente e enviar um recado claro, direto e incontornável para toda a América Latina e, sobretudo, para a China. A mensagem foi simples e brutal. Quando julgarmos necessário, atravessaremos a linha. No nosso quintal não haverá mais tolerância a projetos de poder baseados no socialismo, nem a regimes hostis aos interesses americanos. A era de influência do Foro de São Paulo acabou. É disso que se trata. Agora preste atenção na manchete que saiu no Jornal da Band ano passado, logo após a captura de Maduro. Abre aspas. Após a ação na Venezuela, Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições. Fecha aspas. Segundo a reportagem, nos bastidores diplomáticos, a avaliação é clara. A operação americana contra a Venezuela vai muito além de petróleo ou de uma simples troca de regime. Trata-se de um reposicionamento estratégico de Washington na América Latina. A matéria afirma ainda que o episódio se encaixa numa diretriz adotada pelo governo Donald Trump, que prevê a reorganização da presença militar dos Estados Unidos para enfrentar ameaças urgentes com um foco renovado no hemisfério ocidental. A captura de Maduro e a aproximação aparentemente amistosa de Trump com Lula, que é sabidamente anti-americano e apoiador do regime venezuelano, não são movimentos contraditórios, são peças da mesma engrenagem estratégica. Menos de 48 horas após a operação militar americana em território venezuelano, Donald Trump sinalizou que novas ações armadas podem ocorrer em outros países da América Latina. Entre os alvos citados está a Colômbia, atualmente governada por Gustavo Petro. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Trump também afirmou que o regime cubano está prestes a colapsar
após a captura de Maduro na Venezuela. One of the things that is happening, I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Como você pode ver neste mapa, após a queda de Maduro em 2026, restaram na América Latina apenas 4 países governados pela esquerda ou extrema esquerda: México, Cuba, Colômbia e Brasil. Trump já sinalizou disposição para ações duras em 2 deles, Colômbia e Cuba. Na Colômbia, o cenário é instável. O candidato de oposição Miguel Uribe foi baleado na cabeça em junho do ano passado. Cuba segue sendo uma ditadura de partido único, onde eleições são meramente simbólicas. No México, embora a presidente Sheinbaum seja de esquerda, não houve prisão ou assassinato de candidatos da direita, nem indícios consistentes de fraude eleitoral. É aí que Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas próximas eleições, a ponto de querer se reunir com Trump. Lula não está errado em ficar preocupado, mas é preciso entender o tipo de interferência em jogo. Não se trata de burlar o resultado ou impedir candidaturas de esquerda, e sim de pressionar por eleições efetivamente limpas, sem interferência do TSE a favor deste ou daquele candidato e com garantias de que as urnas eletrônicas não tenham escolha própria. Trump tem plena consciência de quem é o vagabundo que governa o Brasil. Ainda assim, diferentemente do que fez com Maduro, optou por outra estratégia em relação a Lula. Em vez do confronto direto, elevou a pressão com tarifas e sanções. Tensionou o ambiente e só então colocou suas exigências sobre a mesa, oferecendo em troca um recuo calculado e aparentemente amistoso. E o que Trump colocou na mesa? Primeiro, interesses comerciais estratégicos, as terras raras brasileiras. Afinal, o Brasil detém a segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da China. Para tornar os Estados Unidos autossuficientes e reduzir a dependência chinesa, o Brasil é peça-chave. O segundo ponto foi a conectividade via satélite. Em 2024, a Telebrás firmou um acordo com a empresa chinesa SpaceSail, prevendo o lançamento de 648 satélites até 2025 e cerca de 15 mil até 2030. Na prática, o Brasil caminhava para se tornar um hub regional da internet via satélite chinesa, quebrando a hegemonia da Starlink, empresa de Elon Musk, que apesar de ruídos pontuais, segue sendo aliado estratégico de Trump. Para Washington, isso era simplesmente inaceitável. A China avançando ao mesmo tempo sobre terras raras e sobre a infraestrutura digital da América Latina. 2 linhas vermelhas cruzadas de uma só vez. Trump precisava das terras raras brasileiras e não podia permitir que Pequim controlasse o futuro da conectividade regional. Mas o Homem Laranja foi além. No pacote incluiu concessões estratégicas, recuo em impostos contra Big Techs, fim da censura nas redes sociais, cooperação direta no combate ao crime organizado e o ponto mais sensível, permissão para a Casa Branca monitorar de perto as próximas eleições. Vamos combinar, estamos falando da resolução dos maiores problemas do país: afastamento da China, liberdade nas redes, combate real ao crime organizado e eleições limpas. Agora você entende por que a retirada da Lei Magnitsky saiu caríssima para a esquerda brasileira? O fato é que, sob o governo Lula, os Estados Unidos caminhavam para perder o país mais estratégico da América Latina para adversários diretos do Ocidente. Lula vinha empurrando o Brasil para o chamado eixo do mal, aprofundando alinhamentos com Rússia, China e Irã. Para Trump, cujo objetivo declarado é redesenhar a América Latina, sufocando o avanço do comunismo e de regimes hostis, trazer o Brasil de volta ao campo aliado era absolutamente central. E isso não foi feito pela força, mas pela estratégia. Se Trump tivesse endurecido frontalmente contra Lula,
O efeito seria o oposto. O Brasil mergulharia ainda mais nos braços da China. Por isso, Trump escolheu outra rota, puxou Lula para perto, amarrou interesses e colocou condições. Agora, se na eleição presidencial desse ano o roteiro de 2022 se repetir, levando a mais uma vitória injusta da esquerda, nos bastidores cresce a avaliação de que os Estados Unidos não reconheceriam o resultado, o que levaria outros países a adotarem a mesma postura num efeito dominó semelhante ao que ocorreu após a reeleição de Nicolás Maduro. É por isso que, neste ano, as portas estão escancaradas para Flávio Bolsonaro. Os sinais são claros, o sistema já não quer mais Lula. E, enquanto isso, os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, começa a destruir todas as engrenagens que sustentaram o Foro de São Paulo por décadas. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais diante da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de clicar no link fixado no primeiro comentário para falar com o Thiago e entender como funciona o sistema de renda extra que comentei no início do vídeo. No mais, curta e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!